Quem trouxe a palavra do Senhor, se você puder já ir abrindo a palavra de Deus. Segunda Coríntios capítulo 12. Versículo 7 até o versículo 10. 2 Coríntios 12, 7 a 10. Obrigado, obrigado, Espírito Santo, obrigado. Quem já foi abençoado aqui? Amém? Glória a Deus, aleluia. Queridos, eu queria, antes de nós lermos a palavra, eu quero a tua atenção aqui um momento. Enquanto você está ainda procurando 2 Coríntios 12, mas olha aqui para mim por um momento. Eu quero compartilhar, já foi orado, mas eu quero compartilhar o que a nossa equipe recebeu da parte do Senhor de palavras de conhecimento para a cura. São presentes que Deus quer entregar. Quando o Senhor revela algo que Ele quer fazer, Ele está falando, eu tenho isso para você, eu tenho esse presente para você. E se você tiver essa condição, você tem que falar, eu creio e eu tomo posse. Amém, queridos? Então Deus, Ele quer curar, porque a palavra do Senhor fala que Ele não só, Ele tem o desejo de curar, mas Êxodo 15, 26 fala, eu sou o Senhor que te sara. A natureza dEle é a cura, a essência dEle é a cura, a identidade dEle é cura. Então, quando a presença dEle vem sobre os enfermos, Ele cura os enfermos. Uau! E tem pessoas que vão ser curadas aqui hoje, pessoas que estão online, que vão ser curadas nas suas casas, porque tem uma unção de cura e tem palavras específicas para curar a tua condição hoje no nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero entregar então as palavras de conhecimento. Deus trazia que quer curar alguém do rim. A visão que tiveram era um rim e tinha sangue em volta do rim. Então não se sabe se é um problema renal, se é uma cirurgia que está marcada, ou se é problema de hemodiálise. O teu rim já parou. Alguém que tem problema renal. Deus trazia alguém com uma dor no ombro, vai ser curado hoje, principalmente o ombro direito. Uma queimação no estômago, Deus vai curar. Tornozelos, principalmente o tornozelo esquerdo. Deus trazia alguém com uma ansiedade muito forte. Quero que você preste atenção aqui. E quando Deus trouxe essa ansiedade, Deus trouxe uma luta que está acontecendo dentro da casa. Um aperto no peito, uma ansiedade muito forte. E o inimigo estava lançando pensamentos até de suicídio. Eu quero falar para você que o Deus da vida, Ele vai entrar na tua história. Ele vai derramar uma unção sobre a tua cabeça. Você vai sair daqui fortalecido, fortalecida. O espírito da morte vai cair por terra, porque o dono da vida, o autor da vida, o Senhor da vida está aqui neste lugar. E Ele vai tocar você nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus mostrava alguém também que vai ser curado de dores nos dedos do pé, principalmente o pé direito. Quem tem dor nos dedos do pé? Uma revelação diferente. Algum problema no dedo do pé? Amém. Vai ser curada. É o pé direito mesmo? Glória a Deus. Glória a Deus. Vai ser curada, querida. Em nome de Jesus. Deus mostrava alguém com uma dor na barriga, perto do umbigo. Deus vai curar. Deus trazia também uma dor na coxa da perna, na perna. Deus vai curar. Bem aqui na frente da perna. Uma dor no punho da mão. Tanto a mão esquerda como a mão direita. Deus vai curar hoje. Joelhos. Uma dor embaixo dos joelhos. Quem vai receber um joelho novo aqui? Que vai sumir a dor aqui? Levanta a mão aqui. Amém, amém, amém. Amém. Eu gosto do povo assim, animado. Chacoalha a mão. É comigo, Jesus. Eu estou levando a minha vitória. Deus mostrava que vai curar alguém de dores nos cotovelos. E Deus mostrava também um problema no coração. Queridos, eu gostaria que toda a igreja se colocasse em pé mais uma vez.
Se você tem uma condição, se você tem um problema, se você tem uma enfermidade, uma doença, Jesus, Ele carregou as nossas doenças, levando junto com elas as nossas enfermidades. Ele carregou. E agora nós temos autoridade para liberar a cura, para crer na cura, para tomar posse da cura. Quero que você feche os teus olhos agora. Se você foi uma das pessoas revelada, Deus mostra alguém que vai ser curado do ouvido, um problema no ouvido, perda auditiva, alguém com uma dor na cervical, aqui bem no alto das costas, aqui na cervical, alguém com uma dor na testa, problema de enxaqueca, uma dor na testa, Deus vai curar. Obrigado, Espírito Santo, obrigado. Deus me mostra uma pessoa chorando muito, e o Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo. Você estava sentada na mesa da tua casa, chorando muito, e o Espírito do Senhor me mostra, sabe, como alguém vindo e trazendo consolo para você nessa noite. Tem uma pessoa que entrou aqui, que estava tão enfraquecida, que você não tinha força mais para orar, mas você veio no culto nessa noite. Deus vai te tocar de uma forma especial aqui neste lugar. Levanta a sua mão agora se você crê que a unção de Deus vai tocar a sua vida. Espírito Santo, Espírito Santo, o Senhor foi enviado para trazer tudo o que foi nos dado na cruz do Calvário. Espírito Santo, libera agora o poder para curar. O poder para curar. O poder para curar. Essa unção de cura agora. Senhor, toca, Senhor, nesses rins. Deus, todo problema renal saia. Todo rim que estava paralisado saia. Saia no nome do Senhor Jesus Cristo. Rim volte a funcionar. Rins voltem a funcionar agora. Joelho agora seja restaurado. Joelhos sejam restaurados agora. Meu Deus, esse problema, Senhor, do ouvido seja aberto. Ouvido seja aberto. Obrigado, obrigado. Obrigado por essa unção, Deus. Obrigado por essa unção. Obrigado por essa unção, meu Senhor. Essa vida que estava, Senhor, com pensamentos de morte. Eu ordeno agora, espírito de morte saia. Espírito da morte saia. Espírito de aflição saia. O Senhor falava, Deus, que ia trazer consolo hoje. Deus, toca nessa vida, toca na história deste homem, dessa mulher. Meu Deus, tira a dor do peito, Senhor. Ó Deus, esse problema cardíaco agora. Essa vida venha a ser curada, tocada, no nome poderoso do Senhor Jesus. Quem entrou aqui, Pai, com essa dor de cabeça sai agora. Dor de cabeça sai agora. Dor na cervical sai agora. Sai agora no nome do Senhor Jesus. Obrigado, obrigado, Espírito Santo, obrigado, obrigado. Obrigado por essa obra que o Senhor está fazendo, Senhor. Obrigado, obrigado, no nome de Jesus. Antes de você sentar, eu queria que você se examinasse aí, fizesse uma verificada se alguma coisa mudou. Procura a saúde, mexa onde não conseguia mexer, dá uma agachada, sera o joelho, sera o quadril, dá uma mexida aí. Se você entrou com dor e está sem dor, pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Queria saber se alguém entrou com dor e está sem dor já. Alguém entrou com dor e está sem dor? Levanta a sua mão. Estava com dor aonde? Aqui na cervical, né? Desapareceu. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia. Mais um testemunho. Nós vamos aplaudir depois tudo junto. Amém. Pode aplaudir, queridos. Nós glorificamos a Jesus. Glorificamos a Jesus. Eu sei que tem mais vidas que já foram curadas. Quem que estava com dor, a dor desapareceu? Quem pode falar agora, testemunhar? Eu sei que tem mais gente que foi curada aqui. Em nome de Jesus. Tenha coragem, porque o teu testemunho edifica a fé do teu irmão, da tua irmã, para a glória do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Alguém mais? Ouvido. Estava com dor, o ouvido estava tampado. Estampou o ouvido. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Salve de palmas para Jesus, queridos. Deus é poderoso. Deus tem mais para a sua vida. Deus tem um banquete para você. Você veio aqui hoje porque você precisa de um toque dos céus. Nós estamos orando e eu tenho orado para você não ouvir uma mensagem, não só ouvir um louvor, mas todos os cultos a gente ora para que você tenha uma experiência com Deus. Eu quero que você deseje uma experiência com os céus hoje. Porque a experiência com Deus, ela pode mexer lá no interior, lá no profundo do teu coração. Uma experiência com Deus pode mudar toda a tua história, a tua vida.
E eu creio, sabe, que o Deus dos céus vai fortalecer pessoas aqui. Obrigado, Espírito Santo. Ele vai fortalecer pessoas. Muitas vidas têm andado numa fraqueza física, emocional e espiritual. Mas Deus vai te fortalecer nessa noite. Deus vai tocar na tua mente, tocar no teu corpo. Deus vai ativar a tua fé. Deus vai trazer uma alegria nova. Porque há um poder dos céus para te fortalecer aqui nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 em diante. O tema da mensagem de hoje é superando as adversidades através da graça de Deus. Quem é os vencedores aí das lutas? Cadê os vencedores aqui? Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Vencendo, superando as adversidades. Adversidades, queridos, elas vêm em todo lugar. Você não chama, elas vêm. Mas louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto do texto que eu sempre uso aqui na terça-feira à tarde. 2 Coríntios 2,14. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em vitória. Sempre nos conduz em vitória. Luta, adversidade, problemas, mas temos um Deus que sempre nos conduz em vitória. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler 2 Coríntios 12, 7 a 10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. E por causa disso, 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, aí é que eu sou forte. A frase dessa noite é: quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Parece frase de coach, né? Fala agora, eu sou forte, né? Amém, amém, glória a Deus. Mas queridos, é mais do que frase de coach. É mais do que uma frase de motivação. É a palavra de Deus. É a verdade absoluta. É aquilo que deve reger a minha vida e a tua vida. Não é só uma declaração que você tem que fazer, como muitas vezes a gente fala, né? Eu sou uma luz com o universo, eu sou, né, isso, eu sou aquilo. Não, não. A palavra fala, o fraco, quando estiver fraco, ele tem que entender uma coisa, que ele vai declarar, ele vai dizer uma verdade absoluta. Eu sou forte, eu sou forte. E aqui tem um contexto que leva a esse lugar de fortaleza. É esse local onde nós somos fortalecidos nas fraquezas. Porque tem duas coisas opostas, mas que elas andam juntos com Deus. A palavra fala: quem se humilha é exaltado, quem perde, ganha. Quem está fraco é forte. Quem dá, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida. Quando você dá, você não perde, você ganha. Os princípios do reino não são igual aos princípios da terra. Então, aqui vai falar que quando nós estamos debaixo de fraquezas, nós temos que ter uma visão que nós somos fortes. Amém? Mas aqui o apóstolo Paulo, ele está falando, e eu quero trazer primeiro uma introdução dessa mensagem. O apóstolo Paulo, ele fala: pela grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para eu não me ensoberbecer, para eu não me exaltar. E por 3 vezes eu orei para que esse mensageiro de Satanás, esse espinho na carne, saísse de mim. E diz a palavra que Deus só disse uma coisa para ele:
a minha graça te basta. A minha graça te basta. E eu quero falar, a nível de introdução, queridos, que esse espinho na carne tem 3 teorias. Porque fala um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, que veio para me esbofetear. E eu pedi para Deus, eu orei ao Senhor, e Deus não me livrou. E Deus deixou esse espinho, ou esse anjo, continuar me esbofeteando na cara. E eu quero falar que dentro da teologia tem 3 vertentes que dão significado, ou que pode ser uma das 3. E a primeira, queridos, eu não quero que você, não precisa abrir não, mas eu vou ler Gálatas 4, 13 a 15. Um dos espinhos na carne poderia ser, segundo os teólogos, um problema grave de vista que o apóstolo Paulo teve. Aqui fala assim, Gálatas 4, 13 a 15. Nada me ofendestes, vós sabeis que quando eu preguei o evangelho, a primeira vez, foi por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade física na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo, nem desgostos. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que efeito, pois, da vossa exultação? Pois eu dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os vossos próprios olhos para mos dar. O apóstolo Paulo, ele chega aqui e fala para a igreja de Gálatas. Eu fui pregar para vocês, quando eu preguei o evangelho para vocês, eu preguei debaixo de uma doença, de uma enfermidade física. E nessa enfermidade física, vocês não desprezaram a minha palavra, vocês não desprezaram que eu estava vindo da parte de Deus. Pelo contrário, vocês me receberam não só como um mensageiro de Deus, mas como o próprio Senhor Jesus. E vocês me amaram tanto, que se vocês pudessem, vocês teriam tirado os olhos de vocês para me dar. E o apóstolo Paulo, depois ele continua escrevendo aqui, em Gálatas 6:11, ele fala, vede que com grandes letras eu vos escrevo. Então, ele estava ainda conseguindo ler, mas ainda com muita dificuldade. E ele fala que isso foi uma tentação para a igreja. Por que foi uma tentação? Porque ainda em Gálatas ele diz assim, quando vocês receberam o Espírito Santo, e receberam os milagres e as maravilhas, Gálatas 3:5, vocês receberam pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, quando o apóstolo Paulo chegou na cidade, lá dos Gálatas, ele liberou o Espírito Santo, ele fez milagres e maravilhas, ele curou os enfermos, mas estava quase cego. E ele fala que isso foi uma tentação para a igreja. Uma tentação, porque ele estava oferecendo um evangelho de poder, ele estava oferecendo um Jesus que salvava, que libertava e que curava, mas ele estava com uma enfermidade grave nos olhos. Então alguns teólogos dizem assim, que esse tapa no rosto de Satanás era a doença que o apóstolo Paulo adquiriu em alguma das viagens. Mas pegando o gancho dessa teoria, eu quero falar uma coisa. Olha as incongruências da soberania de Deus. Um homem que foi levar sinais e maravilhas estava precisando de uma cura. Mas nem ele se intimidou e nem a igreja o desprezou. Muitas das vezes a gente fica limitado porque nós temos um problema, porque nós temos uma luta, porque nós temos ainda um filho que não se converteu, porque nós temos ainda uma enfermidade. E isso é o suficiente para parar todo o nosso engajamento. Eu quero falar uma coisa para você. Independente de você, Deus é o Deus que faz. E na soberania dele, ele faz coisas incríveis. Jesus na cruz, ele foi taxado, envergonhado, dizendo, salvou os outros, salva-te mesmo. Muitas das vezes, mesmo alguém que flui em milagres, às vezes está precisando de uma cura. E isso não desmerece quem está orando pelos enfermos. Sabe por quê? Porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. Quem faz não é o homem, quem faz é o Espírito Santo de Deus através de nós. Ele é o curador. Louvado seja o nome do Senhor.
Por isso, queridos, nós vemos que essa é uma das teorias. Uma segunda teoria era que o apóstolo Paulo, ele, por várias vezes, ele falou, queria que vocês ficassem como eu, solteiros. Ficassem como eu. E nisso, alguns teólogos falam que esse espinho na carne, que era uma luta que ele passava, era todas as tentações que ele tinha na área sexual, por estar sozinho, por ser um homem jovem, por estar fazendo a obra de Deus, estar debaixo de batalha. Tem um texto que eu quero ler aqui sobre isso, que está lá em 1 Coríntios 7, 5, onde o apóstolo Paulo está falando sobre o sexo, e ele fala assim, para os casais, não vos priveis um ao outro, salvo também por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajunte, para que Satanás não vos tente, por causa da vossa incontinência. O apóstolo Paulo, ele chega e fala assim, olha, não só para os casais, mas depois ele continua falando para os solteiros, e fala assim, vocês solteiros, fiquem como eu, mas se vocês não podem se controlar, não podem se dominar, então que case. É melhor casar do que ser incendiado pelos desejos, ser abrasado. Então, alguns teólogos falam que diante dessa revelação do apóstolo Paulo, ele disse claramente que a privação do sexo vai dar margem para o tentador vos tentar pela incontinência, pela falta, às vezes, de domínio. E ele está falando de uma experiência pessoal. Então, alguns teólogos acreditam que o apóstolo Paulo passava a luta nesse sentido, e esse era o espinho da carne dele. E eu não acredito nem na primeira teoria, nem na segunda, tá, gente? Eu vou chegar na terceira. E nós vemos que a terceira teoria, que os teólogos acreditam que o espinho da carne seja do apóstolo Paulo, seja literal. Um anjo, um mensageiro de Satanás, que batia na cara de Paulo, literalmente. E esse era o espinho da carne dele. Nós vemos que o apóstolo Paulo era um homem que desbravava, que chegava em campos onde o evangelho não tinha sido pregado. Tem um texto que ele fala em 1 Coríntios 15, 32, ele chega e fala assim, se eu lutei em Éfeso com feras, o que me aproveita isso, se não tiver a ressurreição dos mortos? Ele quis dizer que na cidade de Éfeso, onde estava a capital da idolatria da época do Império Romano, a grande estátua de Diana, que estava lá, o apóstolo Paulo falou assim, eu lá lutei com feras. Eu estive entre feras, lutando com feras. E só vale a pena essas minhas batalhas espirituais, porque existe uma recompensa, existe uma ressurreição. Só vale a pena o sofrimento porque existe um galardão. E quando fala dessas feras, o evangelista Marcos, em Marcos 1, 12 e 13, está descrevendo sobre a tentação de Jesus no deserto. E ele fala assim, e logo o Espírito Santo o impeliu para o deserto, onde permaneceu por 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com feras, mas os anjos o serviam. Então a terceira teoria, que eu acredito que seja, que o apóstolo Paulo é um homem que enfrentava batalhas espirituais radicais. Ele fala, uma noite, um dia, eu fiquei preso num abismo. Eu lutei com feras. E aqui fala que a tentação de Jesus, ele foi tentado por Satanás. E fala que estava nessa tentação no meio das feras. Quer dizer, dentro do mesmo contexto, mostrando que essas feras não eram só animais, bestas e dragões e coisas parecidas, não. Essas feras era um nome dado para uma batalha espiritual que eles viveram naquele período. Jesus viveu lá no deserto e o apóstolo Paulo também, eu creio, que ele lutou com feras. E aqui ele está numa batalha dessa intercessão, falando, Deus, tira esse inimigo, que esse inimigo cesse de me esbofetear. E a palavra de Deus chega para ele no meio da oração, que diz que por 3 momentos de orações, ele estava ali clamando, Senhor, me livra desse demônio, me livra desse espinho na carne. Daí Deus chega uma hora que sai do silêncio e fala, a minha graça te basta, porque o meu poder
se aperfeiçoa na sua fraqueza. Queridos, eu quero falar uma coisa. A graça é o favor de Deus. A graça é quando Deus faz coisas que nós não merecemos. É o favor imerecido. E o Senhor está falando aqui, Paulo, eu não vou te dar o favor de responder a tua oração, mas eu vou te dar um outro favor, que vai ser suficiente para preencher a tua vida, o teu coração. Eu vou te dar um outro favor que vai te bastar, que vai te completar. Deus literalmente estava falando, Paulo, eu não vou responder, eu não vou dar a graça da resposta da tua oração, eu não vou dar a graça daquilo que eu faço, mas eu vou dar uma outra graça que te preenche por dentro. E essa graça que te preenche por dentro foi aquilo que a minha esposa estava falando aqui na hora. A própria presença de Deus, a própria presença de Jesus. O Senhor falou, não vou dar aquilo que eu faço, eu vou dar aquilo que eu sou. Eu vou colocar dentro de você o que eu sou. A minha graça é suficientemente poderosa. E eu quero falar, queridos, esse é o cerne da nossa mensagem. Às vezes Deus não responde a minha oração, a tua oração, na hora que você quer, nem no tempo que você quer. Mas existe uma graça para te sustentar. Existe uma graça para te preencher, uma graça para te fortalecer, uma graça para te colocar no lugar da vitória, uma graça para você andar de cabeça erguida, uma graça para você ser feliz, independente da circunstância. E esse Deus dessa graça está aqui nessa noite, e Ele quer derramar essa graça, sabe por quê? Porque tem luta que vai continuar ainda, tem batalhas que vão continuar ainda. Mas o Deus que te ama quer entrar dentro de você e falar, eu vou mudar tudo agora. Eu vou mudar o teu interior agora. Você vai ver diferente, vai sentir diferente. Você vai agir diferente. Porque eu não vou mudar tuas circunstâncias hoje. Eu vou te mudar por dentro agora. O Deus que nos muda por dentro. A graça que é suficientemente poderosa para nos preencher. Está disponível aqui. Queridos, eu quero falar que essa graça é a personificação de Jesus. Tito 2,11 fala assim, sobre a graça. Mas a graça, portanto, manifestou a graça salvadora para todos os homens. Portanto, manifestou a graça salvadora. Que graça que apareceu salvando todos os homens? Jesus. A graça salvadora para todos os homens é uma pessoa, é Jesus. Quando João Batista falava a respeito de Jesus, e falava de forma profética, como um profeta, ele falou, lá em João 1,16, todos nós recebemos da sua plenitude da sua identidade, da plenitude da sua natureza. É graça sobre graça, é favor sobre favor. Jesus é a personificação da graça, que preenche qualquer vazio, qualquer espaço, qualquer fraqueza, qualquer medo, qualquer angústia, qualquer depressão. Meu Deus, tem uma unção aqui hoje, para tirar pessoas de cadeias de depressão. A hora que eu falei depressão, eu sentia o Espírito Santo vir com um manto. Deus tem uma coberta de segurança para ministrar na tua alma. Você não vai ficar com crise de ansiedade, nem vivendo à mercê dos medos, porque o Deus da Bíblia vai colocar um tapete da paz para você transitar nessa noite, porque há uma segurança dos céus para curar os feridos de coração. Há uma unção para curar os feridos de alma. Será que alguém quer o abraço do papai? Eu senti uma coberta de fogo envolvendo. Tem um abraço, tem um manto, tem um toque, tem uma cura que vai entrar e vai curar feridas profundas. E você vai sair daqui livre desse medo, desse algoz, no nome de Jesus. Queridos, o apóstolo Paulo, ele chega e fala que
esse mensageiro de Satanás. Voltando aqui ao mensageiro de Satanás, queria falar só uma coisinha só que eu lembrei. Esse mensageiro de Satanás era para ele não se ensoberbecer. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, voltando aqui o texto, fala assim que ele foi arrebatado até o céu, até o paraíso, até o trono de Deus. E o arrebatamento trouxe a ele as revelações profundas. Lá em Gálatas 1, ele fala assim: eu recebi todo o evangelho que eu prego para vocês, não foi pela vida de Pedro, não foi pela vida dos apóstolos, não foi através de homem nenhum. Não recebi ensino, nem discipulado de ninguém. Eu recebi uma revelação direta de Jesus Cristo. Um homem que, creio que nos arrebatamentos dele, ele teve encontros diretos com Jesus, como ele diz na sua palavra, e trouxe a nós o evangelho. Um homem que andava debaixo de uma unção, que os lenços, os aventais de Paulo era levado. Os paralíticos levantavam, os demônios saíam, só com aqueles lenços que ele enxugava o rosto. O apóstolo Paulo, um homem que, ele diz lá, aqui mais um versículo, 2 versículos à frente, versículo 12. As evidências, a credencial do meu chamado está entre vós, com os sinais, prodígios e maravilhas. Um homem que andava e onde ele ia, ele falava: eu quero ir até vocês para repartir, para distribuir dons espirituais. Um homem que falava, 1 Coríntios 9:11, eu quero ir até vocês para semear os presentes espirituais. Um homem que sabia que carregava. Então ele carregava uma unção, ele carregava uma autoridade, ele carregava sinais. E para que ele não ficasse inchado, Deus permitia uma agulhinha que furava. Porque ele tinha uma identidade verdadeira, amém, gente? Mas tem a identidade verdadeira e tem aquela ilusória que a gente acredita que é um pouquinho mais daquilo. Que aquilo é nosso. Que aquilo flui por cada gente. Que Deus fez porque eu sou bom. Então, qualquer inchaço ilusório que ele tinha, fala que tinha um espinho. Que nem para furar uma bexiga. Então, onde tinha uma bolinha de ar, tinha um espinho. Eu quero falar uma coisa para você. Mesmo que Deus tenha te abençoado, sempre tem alguma coisa para ser resolvida. Mesmo que você seja um homem, uma mulher de Deus, não se queixe se ainda tem alguma coisa que está no processo. E Deus, Ele permite sempre que haja situações no processo, sabe por quê? Para a gente se jogar aos pés dEle, depender dEle. Para nós entendermos que nós recebemos a graça de Deus, mas não somos deuses. Recebemos o empoderamento dos céus, mas esse poder é dEle. Recebemos sim, sabe, a autoridade para expulsar demônios, mas esse poder é dEle. Então Deus sempre permite, Ele te abençoa, Ele te prospera. Mas sempre vai ter alguma coisa em reforma, alguma coisa que te machuca, alguma coisa ainda não resolvida. Porque o Senhor sempre colocou um lugar para a sua igreja. E o lugar da sua igreja é aos pés da cruz. Ele fala que o povo que se humilha é o povo que vai ver a terra sendo sarada. Por isso que nós somos um povo que entende o tamanho do nosso Deus, mas um povo que continua sendo um povo quebrantado, que se joga aos pés dele, que reconhece que nós somos pó e poeira. Abraão, quando ele orava, ele falava assim: Senhor, eu estou orando por Sodoma e Gomorra, para o Senhor livrar Sodoma e Gomorra e todas as cidades em volta. E eu me atrevo a pedir, Senhor, se tiver 50, 45, 40, 30, 20, 10, se tiver 10 justo. E ele orava assim: Senhor, eu me atrevo a falar contigo, mesmo sabendo que eu sou pó e poeira. Se Abraão, o pai da fé, era pó e poeira, nós também somos pó e poeira. Mas Abraão foi amigo de Deus. Deus não fazia nada sem falar com aquele pedacinho de pó. Porque Abraão aprendeu a cultivar um relacionamento. Querido, eu quero que você entenda uma coisa. Não tem nada a ver com você. Mas se você entrar no relacionamento com os céus, você vai experimentar coisas grandes. Porque você é filho de Abraão. Ao mesmo tempo que você é pó e poeira, ao mesmo tempo que você é amado, ao mesmo tempo que você é pó e poeira, você foi chamado para um relacionamento. E nesse relacionamento, os céus é o limite. Olha para os céus, Abraão.
Olha para os céus, conta, isso vai ser a tua herança. Olha para a terra, onde chegar os teus olhos, ali vai ser a tua herança. O pó e poeira foi aquele que conquistou tantas coisas, sabe por quê? Porque aprendeu que mesmo sendo pó e poeira, andou num relacionamento de intimidade com Deus. Se você entender o relacionamento de intimidade, você vai aprender duas coisas. Você é pó e poeira, mas Deus faz coisas grandes e tremendas. Coisas maravilhosas, louvado seja o nome do Senhor. Mas sempre vai ter um espinho. Isso aqui não é uma pregação boa, né? Sempre vai ter um espinho, meu Deus. Sempre vai ter um espinho. Mas aqui fala, a minha graça te basta. Versículo 9, por quê? Visto que, está explicando, esse porquê está explicando a primeira parte da frase. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Queridos, não é só a revelação de uma pessoa, mas a revelação de uma graça que veio ao nosso interior. E essa graça, o Senhor falou, é o meu poder. Deus tem poder para você. Deus tem poder para você. É uma graça poderosa. Aqui a graça que satisfaz, que preenche, é uma graça de poder. Minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa. Se aperfeiçoa, a palavra ali é que vai sendo acrescentado até ser completamente cheio. A palavra grega é teleios, que vem de tetelestai, que vem lá, Jesus falou, está consumado, está completo, está feito. Teleios, está cheio. A minha graça te basta, porque o meu poder, ele vai sendo colocado dentro do teu interior, na tua pequenez, até eu te encher do meu poder. Eu quero falar nessa noite, Deus ele tem um derramar de poder para a sua vida, para o seu coração. Dê um poder sobrenatural. Tem pessoas que eu falo isso, você não entende nada, mas eu quero falar uma coisa. Deus tem uma identidade muito mais poderosa do que você imagina. Quando nós falamos do poder de Deus, me vem o Salmo 62:11, que Davi, ele declarou de forma profética. Davi era um profeta, ele falou, uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Deus falou com Davi, assim, algo que reverberou. Deus falou, o poder é meu, o poder é meu. Davi teve uma experiência para entender que o poder é de Deus. E eu quero falar muito mais do que o poder é de Deus. Não só Deus, ele pode fazer coisas. Não só Deus pode realizar coisas. Mas Deus, quando ele foi se revelar à humanidade, ele foi mostrando a sua identidade. E a sua identidade o tempo todo, ele foi falando, eu sou. E falava o que ele era. Sabe a primeira revelação de Deus? Está em Gênesis 17, versículo 1. Primeira revelação da identidade de Deus. Deus falou com Abraão, quando Abraão tinha 99 anos de idade. Deus disse para Abraão assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e serás perfeito. Ele falou, eu sou o grande El Shaddai. E se você andar na minha presença, você vai ser perfeito. A primeira revelação de Deus para a humanidade, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que quer dizer isso? Deus não só tem poder, Ele é o poder. Ele é todo poder. Ele é a sua natureza, a sua essência, o seu interior, Ele é todo poder. Esse nosso Deus é um Deus poderoso. Nossos olhos precisam olhar como os olhos de Abraão, que foi olhando mais longe, olhando para o céu, olhando para os confins da terra, olhando para o pó da terra, e foi vendo herança, e foi vendo terra, e foi vendo expectativas. Por quê? Porque ele teve a revelação de um Deus que era o Deus Todo-Poderoso. Eu quero falar para você nessa noite, o teu Deus é o Deus Todo-Poderoso. O teu Deus é o Deus Todo-Poderoso. E ele fala assim, anda na minha presença e serás fulminado. Não.
anda na minha presença e eu vou pegar tuas imperfeições e vou te transformar. Anda na minha presença e eu vou pegar as coisas que você ainda não sabe e vou revelar. Anda na minha presença e eu vou pegar a tua fraqueza e você vai declarar: digo fraco, eu sou forte. E Deus, ele falou para o apóstolo Paulo, ele falou assim: Paulo, sabe quando esse poder ele enche? Sabe quando esse poder ele vem? Sabe quando esse poder ele vai sendo acrescentado e te completa? Nas fraquezas. O meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Deus falou, em outras palavras, para o apóstolo Paulo: quando você está passando por luta, quando está passando por escassez, quando estão te perseguindo, quando você está doente, quando levantam calúnia contra você, eu estou acelerando um processo de te encher do meu poder. Eu sei que muitos não entendem isso, mas o apóstolo Paulo entendeu. A gente quando está sendo perseguido, injustiçado, a gente quando está vivendo essas coisas, a gente fica muito mal, muito mal. Queridos, muito mal, a gente fica muito mal, muito triste, revoltado com Deus, porque que Deus permite. Mas Deus falou: Paulo, meu filho, quando você está debaixo de lutas, tem uma expectativa. O meu poder está vindo para te encher, vai te preencher, vai te satisfazer, vai transbordar. Você vai ser acrescentado, experiências maiores, mais unção, mais sinais, quando você está debaixo de perseguição. O apóstolo Paulo ficou feliz ou ficou triste, gente? O que o texto fala? O apóstolo Paulo ele fala assim aqui, continuando o texto: de boa vontade, pois eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim repouse o poder de Cristo. De outro versículo ele fica mais maluco ainda, ele fala assim: pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Porque quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Eu quero que você entenda que o apóstolo Paulo entendeu o processo que leva ele a ter mais de Deus, a ter mais poder de Deus. E ele entendeu, assim, é pela minha busca, pela minha fé, mas também é quando eu estou orando, porque ele estava orando, gente. Quando eu estou orando, na angústia, na perseguição, na angústia, na privação, nas injúrias, quando eu estou orando nesse lugar, quando eu estou buscando a Deus nessas horas, Deus está acelerando um processo de me encher do seu poder. E ele falou: então eu vou louvar a Deus, eu vou gloriar a Deus, eu vou louvar a Deus cada vez que eu passar por luta. Para quê? Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A palavra repouso aqui no grego é habitação, que o poder habite, mas não é que a pessoa seja tomada por dentro. É quando o poder está por fora, tomando, repousando e habitando por fora. É um batismo de poder. É um enchimento de poder. É mergulhar num rio de fogo, que a gente vai experimentando quando a gente entende. Quando você entende alguns princípios, você colhe o benefício daquilo que você entende. Quando você entende algumas chaves, você acessa lugares. Se você tiver a tua mente iluminada hoje para entender que as tuas lutas, quando você passar elas, orando, buscando a Deus, vai estar acelerando na tua vida um batismo de poder, um enchimento de poder. Você está sendo preparado e preparada para experiências gloriosas com Deus. Você está sendo ativado para uma vida sobrenatural. Mas o que Deus espera? Que você ore nas tuas angústias, nas privações, nas injúrias, nas perseguições.
Que você ore não para Deus matar o teu algoz, não para matar o marido, não para fulminar a esposa, não para dar um infarto no patrão, não é isso não. Nem aquele cunhado mala, não. Você vai orar. Deus, eu entendo que essa luta, ela vem para o Senhor me fortalecer por dentro. Então, Senhor, eu vou te louvar na luta. Te louvo, Deus. Falaram mal de mim, eu estou te louvando. Deus, está faltando ainda, Deus, dinheiro para pagar a conta, mas eu vou te louvar. Deus, ainda, Senhor amado, ó Deus, eu não consegui ainda vencer essa batalha espiritual, mas eu estou te louvando, eu estou te adorando. E quando você entende o processo, você vai falar que nem o apóstolo Paulo: eu sinto até prazer, eu sinto até alegria, satisfação, quando eu estou passando por essas lutas. Porque quando eu estou nesse lugar de fraqueza, nessa condição, aí eu sou forte. A palavra forte aqui, ela foi traduzida, mas não foi bem traduzida. Porque a palavra poder, no grego, é dunamis. E a palavra forte aqui é dunatos. Dunatos aqui é um pouco mais do que força. Fala aqui também a tradução é capaz, mas essa tradução é poderoso. Diga o fraco: eu sou poderoso. É dunatos, eu sou poderoso. Tradução grega fala poderoso para influenciar, poderoso para liberar o que você está carregando. Meu Deus. Diga ao fraco: eu sou poderoso, porque meu Deus é o Todo-Poderoso. Eu sou filho do meu Deus. E na fraqueza a identidade dele vem na minha identidade, porque eu sou filho. Ele começa a colocar dentro de mim um revestimento. Ele repousa sobre mim o seu poder. Por isso que nas lutas nós somos resilientes, porque essa graça poderosa nos faz nem ligar para a luta. Você não vai ficar enrolado. Tem gente que fica enrolado nos problemas, quase morre com uma coisa só. Eu tenho falado, algumas pessoas que eu aconselho falam: e esse problema, aquele problema. Eu falo: eu não penso. Não é meu, é de Deus, eu trago para Ele. Para que gastar energia com coisas que você não pode resolver? Porque tem um problema que você pode resolver, aí você tem que meter a mão. Mas quando você não pode resolver, você tem que falar: Deus, é teu. Para que gastar energia? Você fica gastando energia com coisas que não pode resolver. Entrega e descansa. Entrega e descansa. Por quê? Porque se o problema aumentar, vai aumentar o poder. Se a luta aumentar, vai aumentar o poder. Se a perseguição aumentar, vai aumentar o poder. Quem falou isso não fui eu, mas foi Deus. A minha graça te basta, porque o meu poder, Ele te completa nessa tua fraqueza. Queridos, quem tem coragem de olhar para as lutas de forma diferente? O desafio da mensagem hoje são duplo. Primeiro, olhe para a tua luta de forma diferente. Olhe para a tua perseguição, as injúrias. Olhe para aquilo que está vindo contra você. Olhe de forma diferente. Olhe na perspectiva do apóstolo Paulo: louvar a Deus e sentir prazer quando essas coisas estiverem acontecendo. Porque tem algo que está chegando aí. Tem algo que você acessa por causa disso. Tem algo que essa fidelidade te faz entrar debaixo de uma habitação de poder, de um revestimento de poder. E além da mudança de mentalidade, o Senhor falava nessa noite: eu vou fortalecer pessoas que estão muito fracas. Eu vou fortalecer quem está muito fraco. Com essa graça que é o poder dele, que está disponível para você.
Tem pessoas que estão andando por um fio para romper, para deixar tudo. Não tem nem prazer para vir na casa do Senhor. Perdeu já o prazer de lutar até mesmo pelas tuas coisas, pelo teu trabalho, pelo teu casamento, pelos teus filhos, pelos teus sonhos. Mas o Deus da Bíblia, Ele fala para o fraco nessa noite, que você é poderoso. E tem uma unção de poder para descer sobre você neste lugar. Se você quer receber uma unção de poder, se coloque em pé em nome de Jesus. Eu queria que tivesse pessoas corajosas primeiro, que estão lutando contra ansiedades e depressão, que viesse aqui do teu lado direito à minha esquerda, porque Deus mostrava que uma unção vai mudar o teu interior hoje. E eu falo os corajosos porque às vezes você não tem nem coragem para vir, mas Deus está liberando anjos para te trazer para esse lugar. Vem aqui, ó, à minha direita, à tua direita, à minha esquerda. Vem aqui, queridos. Você que está com uma luta com ansiedade, uma luta com crise de medo, de pânico, de depressão, vem para cá. Eu vejo uma cobra sendo queimada, o demônio está perdendo já. O inimigo está perdendo nessa noite, sabe por quê? Porque o Deus que é fogo consumidor vai consumir os teus inimigos, vai consumir as ataduras. O Deus que fala que o amor dele é como fogo, e esse amor como fogo lança fora todo medo. Ele vai tocar no teu coração, ele vai tocar. Eu quero pedir mesmo, sabe, para os intercessores estarem vindo. Oh, e eu quero orar, queridos, para que as pessoas que também têm sentido que você estava muito fraco, e você quer uma experiência com o fogo dos céus. Eu não sei se a gente vai ter tanto espaço aqui nesse apelo, mas eu queria que você viesse aqui à frente. Nós vamos impor as mãos sobre você. Você tem sentido fraqueza emocional, fraqueza espiritual, vem aqui para frente. Vem aqui para frente. Eu gostaria que até alguns irmãos que têm força, e algumas irmãs e os irmãos, ficassem atrás dos irmãos, porque eu não sei, Deus vai liberar unção de poder. E quando a unção de poder vem, alguns caem, outros as pernas bambeiam, outros sentem vontade de chorar, outros simplesmente recebem uma cura e saem totalmente diferente. Você que tem sentido fraqueza emocional e espiritual, vem aqui do meu lado direito, à tua esquerda, tá, queridos? Vamos mudar de lado, aqui desse lado, por favor. Eu gostaria de orar por toda a igreja agora. Você pode estar vindo ainda, mas quero orar por toda a igreja. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, levanta suas mãos. Espírito Santo, o Senhor falava, Senhor, que hoje os filhos poderosos receberiam, Deus amado, um toque de poder. O Senhor falou na verdade, Pai, que ninguém que entrou aqui nessa noite ia sair do mesmo jeito. Deus, e eu oro agora, Senhor, que um manto de poder venha. Deus, um manto de poder venha, uma unção de poder venha. Pai, nós estamos, ó Pai, declarando uma palavra motivacional. Estamos declarando uma palavra, Pai, verdadeira. Deus, que aqueles que estavam fracos vão sair fortalecidos, poderosos, capazes. Vão sair diferentes. Obrigado, obrigado. Espírito Santo, repouse sobre vidas. Repouse agora sobre corações. Espírito Santo, repouse agora. Que um batismo de fogo venha nessa noite. Um batismo de fogo venha neste lugar. Um batismo de fogo venha ser dado a essa igreja. Meu Deus, que vidas sejam tocadas pelo teu poder. Tocadas pelo teu poder, tocadas pelo teu poder. Deus, eu sinto mãos queimando. Eu sinto, Deus, cabeça sendo tocada. Mentes, ó Pai, que estavam esgotadas sendo renovadas. Pessoas que carregavam fardos pesados. Esses fardos sendo tirados agora. Deus, eu vejo anjos de fogo entrando
em famílias, em lares. Deus, famílias estão sendo tocadas agora, lares sendo tocados agora. Deus, e eu te louvo, Pai, porque essa graça de poder está entrando nesse homem, nessa mulher. Está entrando nesse homem, nessa mulher, no nome poderoso de Jesus. Aleluia. Quem está aqui na frente, não saia. Vamos orar, um vai orar, outro vai orar. Nós vamos pôr as mãos. Você vai sair sem depressão, você vai sair ativado, enquanto nós estamos adorando o Senhor. Vamos adorar o Senhor, queridos.